provavelmente vai ter uma próxima polêmica agora. E aí é bom a gente ficar de olho aí, porque isso aí pode dar uma zebra nos próximos dias aí. Em relação ao quê? Em relação a essa briga com a China, por quê? A China, dizem que foi um mal entendido, mas parece que não foi. Mas a China, ela chegou e falou assim, olha, lembrando que a China é uma das maiores reservas e refinarias de terras raras do mundo, que são fundamentais não só para a inteligência artificial, microprocessador, mas para o setor bélico também. A China falou, ó, não mando mais terra rara para ninguém. Vocês se viram. Aí o Trump falou, vou meter 100% de tarifa em cima de você então. Começou essa briga. Sim. Então eles estão negociando isso. E parece que ainda essa semana deve ter um resultado disso. Se essa negociação não der certo, e realmente eles romperem nesse critério, vocês podem anotar aí, o Trump vai decidir atacar a Venezuela. Porque ele vai pegar as terras raras de lá e o petróleo de lá, com entendeu? a desculpa de combate ao tráfico. Exato, a Venezuela é o plano B dele. Não apenas a Venezuela, Colômbia, Guiana e o Brasil também. O Brasil, que nessa conversinha aí, provavelmente... Ele botou na mesa... Ele botou na mesa o seguinte, olha, se a China me atrapalhar, eu vou ter que partir para cima da Venezuela. E vou ter que pegar as terras raras deles e tuas, do Brasil. Olha o que eu vou fazer com eles. Eu vou arrebentar com eles. Ou você libera as terras raras e a gente vira amigo, ou você não libera e eu te arrebento também. Não assim, mas de uma maneira deixando um pouco mais no leve. ar. Entendeu? Eu creio que o diálogo é esse. E ele fala... E para a imprensa fala, não, tivemos uma boa... Pô, a reunião foi maravilhosa. Então, assim, eu acho que a Venezuela está servindo como um bode expiatório. Tipo assim, olha o que acontece com quem mexe com os Estados Unidos. Dizem que Kennedy, isso aí já é a conversa das fofocas, né? Que Kennedy também o propósito foi esse. Kennedy começou a confrontar poderes muito grandes. Internos e externos. Kennedy começou a falar contra o complexo industrial militar norte-americano. Ele começou a falar que existia um governo oculto que queria mandar no presidente americano que foi eleito pelo povo. Ele tava falando mais ou menos assim, eu fui eleito pelo povo e não consigo governar porque os caras de uma elite obscura estão querendo mandar em mim. O Kennedy não estava deixando Israel ter bomba atômica, estava atrapalhando. Mandou uma galera lá fiscalizar as usinas lá em Dimona, em Israel. E aí, o que dizem? Que esse complexo industrial militar poderoso eliminou o Kennedy, podia ter colocado um veneno no café dele, né? Mas preferiu meter um monte de balaço na frente de todo mundo para ser o exemplo. Olha o que acontece com quem tenta mexer com a gente. Então parece que Donald Trump está fazendo algo parecido ali na Venezuela. Tipo assim, olha o que acontece quando eu falo pro país, me passa tudo e a gente vira amigo, ele decide não passar. Então, eu tô com essa preocupação dessa ruptura entre Estados Unidos e China nas terras raras e eles olharem a América do Sul como nosso plano B urgente. Olha lá, essa é a capa do Financial Times, né? Matéria dessa semana. Como Donald Trump está criando uma nova ordem mundial. Ele já falou esse termo em algum momento, o Donald Trump? Ele usa Golden Age. Ah, é? O que é mais estranho. O que é mais esquisito. Quando ele tomou posse no dia 6 de novembro do ano passado, 2024, primeira coisa que falou, agora chegou a Golden Age dos Estados Unidos e do mundo. Só que assim, quem conhece um pouco de esoterismo, ocultismo, você escuta isso, você fica meio... Pô, e tá querendo dizer o que isso? Né? Duvido que ele não saiba o significado disso. Pô, eu tenho certeza que ele sabe, na minha humilde opinião, mas eu não tenho a prova de que ele sabe dessa explicação, mas eu tenho certeza que ele sabe. Aí o que acontece? Quando ele... Isso é o discurso de vitória. A disputa nos Estados Unidos foi dia 5 de novembro, dia 6, no discurso da vitória, ele falou, tá começando a Golden Age. E no discurso de posse ele falou de novo, cara. Ele falou de novo, tá começando a Golden Age, a era de ouro dos Estados Unidos e do mundo. Então, o que ele fala mais Golden Age do que a nova ordem mundial. Mas, nesse sentido, se a gente olha num horizonte político e não ocultista ou esotérico, é a mesma coisa. Até por isso que a gente acha estranho o Trump. Ele parece que tá querendo acelerar esse processo, né? O que estava acontecendo, muita pressa. O que estava acontecendo numa maneira cadenciada, né? De repente entra o Trump e começa a dar porrada em todo mundo, a 1000 por hora. Ele entra quase que fazendo aquela estratégia do shock and awe, né? Que era o choque e pavor.
Quase que é uma blitzkrieg alemã, né? Exato. Que é o ataque surpresa. Pum, 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 pum. Não, agora o Canadá é nosso, o Groenlândia é nossa, a Venezuela é nossa e tal. Não vou... Não façam negócio com a China. Pô, é tanta coisa que você não consegue dar conta, irmão. E isso faz até parte de uma estratégia Por que dele. essa pressa dele? Porque Ele quer fazer alguma coisa dentro do governo dele enquanto ele tiver... o Bannon, que é aquele meio que mentor dele, né? Deu uma entrevista essa semana pra revista Economist, né? Na verdade, ele deu entrevista para a editora-chefe da Economist. E ele falou, olha, o Trump, tudo que ele precisa fazer, ele não vai conseguir fazer só nesse mandato, não. E aí Ele vai precisar ter outro. Que hoje, com a Constituição, com a lei, é impossível. A não ser que você traga uma nova interpretação da 22ª emenda da Constituição, né? Porque a 22ª emenda diz que ninguém pode ficar 3 mandatos no poder. Eles estão tentando argumentar ali juridicamente que são 3 consecutivos, mas ele teve um intervalo, né? Então tá esse argumento. Mas eu creio que o argumento não é esse. O argumento não, o plano. Também. Porque o Steve Bannon, ele falou... Mas tem outro que, se o país tá em guerra, não é esse? Aí você deu spoiler. Então. Pra mim é a instauração do caos. Porque se você instaura o caos, se tá em momento de guerra... Não pode ter eleição. Não tem eleição. Não pode porque a galera não consegue sair na rua, né? Ainda que lá nos Estados Unidos esteja o mail-in ballots, né? Que o cara vota pelo correio, pela internet. Então, quando que termina o mandato dele? É 28. 28, se não tô enganado. Não, 28 é a eleição, 29 ele tem que sair. Se Dia 20 de janeiro. Os Estados Unidos estiver metido em alguma grande guerra aí, um conflito grande, ele fica. Parece que tá programado pra isso. Talvez já tenha uma data aí pra começar lá o Trump e Steve Bannon. Olha lá. Se a galera quiser entender a seriedade dessas coisas que o Steve Bannon falou, cara, é só você entender que foi na revista Economist e não foi qualquer repórter. Foi a editora-chefe da Economist que foi fazer a entrevista. Então, assim, é um negócio de peso. Os caras sabem que o que esse maluco tá falando é sério. E ele falou, o Trump tem um plano secreto que só vai ser revelado no momento certo pra poder ficar mais uma gestão, porque tudo que ele precisa fazer, ele não vai conseguir fazer nesses 4 anos apenas. Ele precisa de mais tempo. Pois é. E aí tem uma explicação geopolítica. Por isso essa pressa, por isso esse... Corrida contra o tempo total. E a gente não pode acreditar também que tudo que ele pede, que tudo que ele briga é exatamente o que ele quer. Às vezes é uma cortina de fumaça. Entrevista, exatamente. Não é pra ele sinaliza que quer isso, mas na verdade ele tá tentando outra coisa. Exato. Né? E isso tá bem claro no livro dele, né? Que é a Arte da Negociação. The Art of the Deal. A própria negociação com o Brasil tá assim. Total. Ele deixa parecer que é totalmente relacionado ao Bolsonaro, cria todo um problema, depois se aproxima do Lula e fala, não, vamos conversar. E aí ele vai contornando em cima, ele assusta, né? Coloca taxa lá em cima e depois, não, vamos negociar. Mas tudo pra ficar do jeito dele, né? Pra controlar. Ele usa até uma estratégia que ele tá escrito no livro, A Arte da Negociação, de inflar o ego do oponente. Ele faz a conversa com o Lula falando assim, você é muito inteligente, tivemos uma um negociador boa, duro, Aí o Lula falou, né, não foi química, foi a indústria petroquímica, foi uma química gigante. Então, assim, cara, o cara é muito malandro. Por quê? Eu sempre dou essa dica pro pessoal. Cara, o mercado imobiliário de Manhattan sempre foi controlado pela máfia. E os mafiosos, cara, nunca conseguiram botar o Trump no bolso, meu irmão. Nem eles. Cara... Então, tem uma entrevista com um mafioso, que eu esqueci o nome dele, cara. Ele foi um mafioso que foi preso, e aí ele delatou os outros caras da máfia, recebeu um indulto, foi jurado de morte, mandaram ele pro meio do nada nos Estados Unidos, mudaram a identidade dele. Esqueci o nome do cara, meu irmão. Esse cara deu uma entrevista falando a gente nunca conseguiu pegar o Trump. Por quê? Pra fazer construção, mercado imobiliário, né? Incorporadora, prédio, tinha que pagar pra gente, pra máfia de Nova York. E ele falou, nós não conseguimos pegar o Trump, por quê? O cara falou, vamos lá no prédio dele, vamos arrochar ele na sala dele. O cara falou, meu irmão, os segurança dele são tudo ex-agente da FBI. Se a gente chegar lá, a gente vai sair preso, os caras vão enquadrar a gente. Então esse cara, né, a gente não pode esquecer que ele foi mentorado pelo Roy Cohn. Roy Cohn era aquele advogado mafioso lá da... Que usava de chantagem, né? Que lá do Estúdio 51, né? Ele era advogado do Estúdio 51, filmava os caras fazendo um monte de bobagem e depois chantageava os caras. Isso é método da máfia também. A máfia sempre fez isso e a CIA e o FBI aprenderam a fazer isso com a máfia. Isso tá no livro One Nation Under Blackmail, volume 1 e volume 2 da Whitney Webb. O Trump, cara, para você conseguir montar um business imobiliário em Nova York e você não ser engolido pela máfia, tu tem que ser ninja pra caramba, irmão. Então esse cara não é bobo, não. O cara é ninja, né? Claro que não existe bilionário bobo. Não. Mas ele é muito menos bobo do que ele aparenta ser, com as coisas que ele fala e tal. Na verdade,
eu tava fazendo uma comparação entre o livro do Trump, A Arte da Negociação, com as 48 Leis do Poder do Robert Greene. 48 Leis do Poder é tipo o Maquiavel total. É tipo o falem mal, mas falem de mim. Nunca queira aparecer mais que o seu chefe, né? Nunca queira ter mais destaque que ele. Use a polêmica para poder se promover. É um troço meio... Eu não gosto, não. Acho que é meio... É um jogo baixo nível, assim. Né? Forçação de barra. Mas a arte da negociação do Trump é isso, cara. É nessa estratégia, né? E é claro que hoje, você estudar geopolítica hoje, ou fazer uma análise geopolítica hoje, sem levar em consideração esses critérios dele, você não vai conseguir ter a leitura certa. Porque o cara não segue uma linha reta, ele segue uma linha sinuosa. Agora vem a dúvida, né? A gente sabe do ego e da força que tem o Planeta Trump. Ego, lembra? Agora, tem gente grande manipulando ele, ou ele não se deixaria ser manipulado, ou ele faz parte do pessoal que tá dando as cartas mesmo? Porque sempre parece que tem alguém atrás, alguém maior, né? E eu acho que tem alguém maior que ele, né? As Big Techs são maiores que ele. Cara, é uma excelente pergunta. Porque ele tem o poder na mão, né? Ele tem a caneta mais Cara, ele tá muito desejada poderoso. do mundo, né? Ele tá poderoso demais. Porque você tá vendo até as Big Techs estão se curvando a ele. Cara, eu vou levantar hipóteses para sim e hipóteses para não, né? Existe a hipótese de que, em tese, eu acho que ele responderia só o Klaus Schwab. O ex, né, porque o substituto do Klaus Schwab no Fórum Econômico Mundial, que é o Larry Fink da BlackRock, eu acho que tá no mesmo patamar que ele ou abaixo. De poder? No nível dos bastidores do poder global. Essa é uma teoria. Outra teoria diz que o Trump tem certas capivaras no relacionamento dele com Epstein, Jeffrey Epstein. Isso aí, mais uma vez, eu indico os 2 livros, não tem em português, infelizmente. One Nation Under Blackmail, Uma Nação Sob Chantagem, da Whitney Webb. Nesse livro você vai ter toda a história de como a máfia se envolve com a CIA, de como eles escolhem quem chega ao poder, e nessa confusão toda ela vai explicar a origem do Jeffrey Epstein, de onde que ele vem, quem patrocinava, para quem ele trabalhava. E é claro que a gente não pode negar que Trump teve um longo relacionamento com Jeffrey Epstein, né? Naquele contexto de Nova York, principalmente. Ele frequentava o clube do Trump de golfe lá em Mar-a-Lago. Teoricamente, o Jeffrey Epstein foi expulso do clube porque ele assediou uma menina menor de idade, filha de um jardineiro que era funcionário do clube. Então, assim, dizem que Trump teria alguns documentos comprometedores, o famoso compromate dos russos, e quem tem posse desses documentos usa isso para chantagear o Trump. Existe essa questão. Aí a fotinha dele com Jeffrey Epstein, né? Se o Trump é chantageado por alguém, seria por quem tem esses documentos do Jeffrey Epstein. E nesse caso, obviamente, esses documentos do Jeffrey Epstein estariam com algumas agências de inteligência, principalmente, não só a britânica, mas israelense também. Entendi. Então o relacionamento dele com Israel, alguns dizem que é um pouco na base das chantagens. Se você não fizer o que a gente está pedindo, a gente libera os documentos. Assim como aconteceu com Bill Clinton, né? Bill Clinton com a Monica Lewinsky, né? O que aconteceu com a Monica Lewinsky? A Monica Lewinsky estava diretamente associada com uma polêmica de um espião que ele estava espionando para Israel, que era esqueci o nome. Se a galera depois quiser colocar aí. No chat? Cara, como é que é o nome do maluco? Na época do Ehud Barak. Esse é Pollard, o nome do cara, acho que é Jackson Pollard, ou John Pollard, um negócio assim. O sobrenome dele é Pollard. Eles estavam querendo que esse cara fosse liberado. Os americanos prenderam o cara como um espião. E aí eles insinuaram, né? Existe algumas matérias sobre isso, até de veículos israelenses, que vão falar que naquela época, inclusive, Benjamin Netanyahu estava falando, olha, libera aí, senão a gente vai arrumar um jeitinho de te atrapalhar. Pois é. E aí existe toda uma teoria que Monica Lewinsky foi colocada lá para quebrar as pernas do Bill Clinton porque ele não estava obedecendo. Então, inclusive existe uma teoria, a Melania Trump processou o cara que falou isso. Por quê? O cara falou que quem apresentou a Melania Trump pro Donald Trump foi o Jeffrey Epstein. Ela processou. Processou por causa disso. Dizendo que é mentira, né? Então, essa nova ordem do Trump, ela é menos idealista. É tipo assim, vamos criar um mundo da democracia. Não. Meu irmão, negocia comigo e me dá o que eu tô precisando, beleza, a gente é amigo. Acabou. Aí os caras, mas esse cara é comunista, ele é ditador. Eu não quero nem saber, meu irmão. Esse é problema deles.
Então a ideologia não tem muito mais fundamento. É uma ordem mundial muito mais competitiva e é uma ordem mundial muito mais direta. Tipo assim, papum, deu certo a negociação, não deu. Deu certo a negociação, é amigo, não deu, é inimigo. E ela é muito mais, assim, voltada a um modelo imperialista, né? De potência, de império. Não um modelo, assim, de negociação multilateral. Sim. É tipo, eu vou montar meu império e é assim, se você quer ser meu amigo, seja, não quer, a gente vai sair na porrada aqui e acabou. Então é um negócio meio maluco, né? Porque os caras costumam dizer, o século XXI, ele vai ser definido ali por transações e não por tratados. É tipo assim, eu não vou fazer uma aliança contigo da gente ser amiguinho. Se você me der o que eu quero, a gente faz uma transação. Não vou fazer aliança, não. Então, o Trump 2.0 está sinalizando uma mudança profunda no mundo. O pessoal tá falando que não à toa o último filme do Capitão América foi Nova Ordem Mundial. Ah, com certeza. E foi... acho que você não gostou, não, né? Não. Eu achei maneiro o filme. Você gostou? Cara, eu achei interessante o filme, meu irmão. Porque, primeiro que as cenas de ação eu achei que estão melhores. É? Eu achei. Teve uma fase ruim do MCU. Teve uma fase meio Nossa. tosca, né? Claro que o roteiro não é muito bom, mas eu achei interessante. Então, assim, a ordem mundial criada em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, não atende mais a esse mundo de hoje, né? O mundo está migrando para uma lógica muito mais dura de business e poder, né? Essa ordem mundial nova é de uma aliança que é flexível. Tipo assim, ó, enquanto a gente tá aqui, os Estados Unidos estavam em love com a China. A China chegou e falou, não vou mandar mais terra rara. Ele falou, virou meu inimigo, então 100% tarifa. Do nada. Inclusive, eu gostaria de sugerir pra galera estudar o projeto 2025. Project 2025, que é um projeto de governo do presidente Donald Trump. E esse projeto já previa até a abolição do Banco Central americano, entre outras coisas. E ele tá cumprindo esse projeto à risca. Não vejo ninguém falando sobre isso, mas estou dando a dica para vocês, o PDF está online. Bota Project 2025 e você vai encontrar. Aí os caras falam assim, Daniel tem bola de cristal, né? Daniel acha que sabe as coisas. Eu não, pego esses PDF onde eles falam o que eles vão fazer e leio para vocês, pô. Só isso. Como é que ele prevê as coisas e tal. Eu olho isso e falo. É pesquisar, pô. O cara fala, vou fazer isso. Eu pego e leio. Ele diz que vai fazer isso. E diz que vai fazer isso na época tal. Então fique atento na época tal. Olha lá, é isso aí. Só que eu não lembro quantas páginas tem, que é grande pra caraca. Mas assim, hoje é mole, né? Tu pega um PDF público desse, joga na inteligência artificial e fala, faz um resumão aí pra mim aí. Putz, acabou. Isso é maravilhoso. Acabou, né? Ou então, dica, bota assim, ó, listar bullet points. Porque bullet points a gente entende na hora, ele bota tudo tópicozinho. Melhor prompt é listar bullet points do documento anexo. Tá. Eu achei um PDF aqui, tem 920 páginas. É facinho, né? Simples. Entendeu? Haja disposição para ler, né? Então, cara, o que tá para acontecer, não tô falando que vai acontecer pra galera ficar de olho. Lembra que a gente tava falando da crise de 2008, do subprime, tal? O que tá acontecendo hoje? Os juros americanos tá muito alto. Então, com os juros americanos altos, ou qualquer juro, qualquer país que tenha juros muito altos, você tem um enxugamento da margem monetária. Você tem ali um travamento da economia. Por quê? Quando você tem juros altos, dificulta tu pegar dinheiro emprestado. O dinheiro fica caro, então o dinheiro sai de circulação. A economia dá uma enxugada, dá uma secada. Então, secar a economia é algo que já está acontecendo nos Estados Unidos. Então, os bancos estão com dificuldade de emprestar dinheiro porque os juros estão altos. Então, a galera tá pegando empréstimo em instituições fora do sistema bancário. Existem empresas americanas, lenders, que emprestam dinheiro, que não estão no sistema financeiro. Só o que acontece? Essas empresas, geralmente, elas estão emprestando dinheiro pro cara que já tá com o nome sujo. O cara chega no banco e fala, não, me empresta aí mesmo com juros altos. Ele fala, meu irmão, tu tá cheio, tá com o nome sujo na praça, não vou te emprestar. Aí ele vai nessas empresas privadas para pegar dinheiro. Sim. E a galera tá pegando dinheiro nisso aí a rodo. E essas empresas que emprestam dinheiro pra galera que já tá ferrado, estão começando a quebrar. Tá quebrando tudo.
Já quebraram várias nos Estados Unidos. E os analistas estão falando, isso pode virar uma crise sistêmica, porque existem bancos grandes que investem nessas empresas. E se essas empresas quebrarem, vão impactar também os bancos grandes que não estão diretamente relacionados a isso, mas indiretamente são impactados. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos é um enxugamento da economia, o dinheiro não está circulando, os juros muito altos, empresa que empresta dinheiro quebrando, e aí o que acontece? Você tem ali um cenário de caos semelhante ao de 2008. Porque 2008 foi a mesma coisa. Emprestaram o dinheiro para o cara que não tinha lastro, não tinha comprovação de renda para comprar imóvel. O cara parou de pagar, quem emprestou quebrou, o mercado imobiliário quebrou e os bancos também quebraram. Foi quebrando todo mundo. Tá para acontecer isso de novo. Tá? Já está programado. E aí, qual é a perspectiva? Se tivermos uma quebra semelhante a essa, que pode acontecer já na semana que vem, segundo alguns analistas estão falando, provavelmente o Donald Trump vai aproveitar esse caos para propor a mudança do padrão do dinheiro físico para o dinheiro digital para resolver isso. Então isso já é mais um passo nessa ordem mundial nova. Sim. Que envolve a Agenda 2030 que a gente já falou. Claro. A nova ordem mundial está andando junto com a Agenda 2030, com o Grande Reset, que a gente também já fez programa aqui sobre isso, para quem não assistiu, e aquela ideia, né? Substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do trabalho humano pelo trabalho da inteligência artificial, a inteligência artificial gerando desemprego. O Jeffrey Hinton, que é o padrinho da inteligência artificial, deu uma entrevista nesta semana falando que 2026 vai ser o ano em que a inteligência artificial vai gerar desemprego em massa. Então é melhor a galera começar a se preparar para isso. Então toda essa agenda, ela tá para ser implementada, e quanto mais catalisadores ela tiver, mais fácil fica. Então eles estão doidos para ter mais um motivo também para imprimir trilhões, igual foi em 2008, igual foi em 2020 com a crise sanitária, e igual pode acontecer nessa nova crise que está se desenhando aí. Pois é.